Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Positivo e Próspero. Sinta-se em casa. Nosso objetivo é sempre inspirar e apoiar todo mundo nesse caminho de harmonia e prosperidade. É isso aí, é um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente continua a nossa exploração de um livro, olha, transformador. Pense em Riqueza, do Napoleon Hill. Publicado lá em 1937, mas nossa, as lições são muito atuais. Muito mesmo. E hoje a gente está bem no comecinho, é o capítulo 2, que ele chama de Desejo, o ponto de partida de toda a realização. É o primeiro passo que o Hill considera fundamental para alcançar a riqueza, né? Em todos os sentidos. Exatamente. E olha, para quem está chegando agora nessa série, talvez seja legal dar uma olhada no nosso episódio anterior. Ajuda a dar uma aquecida, a conectar melhor com as ideias do autor. O link está na descrição, tá? Boa dica, porque nesse capítulo o Hill vai fundo na força que move as grandes conquistas. E não é um simples, eu queria. É algo bem mais intenso. Isso. A gente vai tentar desvendar aqui o que separa um desejo comum daquele desejo ardente, sabe? Aquele que empurra a gente para frente. E fiquem com a gente até o final, porque vamos conectar essas ideias que têm quase 90 anos com o nosso mundo de hoje, 2025, e trazer umas reflexões práticas. Bom, vamos lá. Vamos nessa. O capítulo já começa com uma história bem forte, né? A do Edwin C. Barnes. Ele chegou em Orange, Nova Jersey, vindo num trem de carga, parecendo um andarilho, mas, segundo o Hill, com a cabeça de um rei. Qual era o objetivo dele mesmo? O objetivo era um só, mas era gigante. Virar sócio do Thomas Edison, um inventor. E o Hill faz questão de frisar. Não era uma esperança, não era um quem sabe, era um desejo, assim, agudo, pulsante e muito... Definida. E ele não chegou lá batendo na porta pedindo qualquer emprego, né? Ele foi direto no Edison com a certeza de que ia fazer negócios com ele. Mas não foi fácil, né? Não mesmo. O Barnes começou por baixo. Aceitou qualquer função. O importante era ficar perto do objetivo, perto do Edison. Foram 5 longos anos assim. 5 anos. Uau! Sim, 5 anos sem nenhuma promessa, nenhum sinal claro de que ia conseguir. Para todo mundo ali, ele era só mais um funcionário na engrenagem gigante do Edison. Mas na cabeça dele, aí a história era outra. Ele já se via como sócio desde o primeiro dia. Isso é muito interessante. Ele tinha um objetivo claro e focou toda a energia, toda a vontade, todo o esforço naquilo. É o exemplo perfeito do poder de um desejo definido. E o Hill destaca que o Barnes queimou todas as pontes atrás de si. Ele não tinha plano B. Ou conseguia a sociedade com Edison, ou, bom, era isso. Não tinha recuo. Essa imagem de queimar as pontes é muito forte. O Hill até compara com aquele guerreiro antigo, né? Que enfrentou o inimigo maior, desembarcou os soldados, mandou queimar os navios e disse: olha lá os barcos virando fumaça. Ou a gente vence, ou a gente morre aqui. E eles venceram. Pois é. A lição é clara. Para vencer de verdade, a gente precisa eliminar as rotas de fuga, as desculpas para desistir. Só assim para manter aquele estado mental de desejo ardente por vencer, que o Hill diz ser essencial para o sucesso. Tem outro exemplo marcante que ele cita, o do Marshall Field, depois do grande incêndio de Chicago. Enquanto outros comerciantes estavam indo embora, desistindo, ele apontou para os escombros da loja dele e falou: senhores, aqui mesmo eu vou construir a maior loja do mundo. Não importa quantas vezes ela queime. E construiu. Arnes e tantos outros jovens que trabalharam com Edison tá justamente nesse desejo intenso e na recusa em desistir quando a coisa aperta. Olha, querer dinheiro todo mundo quer, mas desejar riquezas com uma força que vira obsessão, sabe? E planejar os meios para chegar lá e apoiar esses planos com uma persistência que não aceita falha, aí sim, isso é o que traz a riqueza, segundo ele. Então, tá. Como é que a gente transforma esse desejo em realidade financeira? O Hill propõe um método bem prático, né? Com 6 passos definidos. Vamos ver quais são. Com certeza. São passos bem claros, olha só. Fixar na mente a quantia exata de dinheiro que se deseja. Não vale dizer quero muito dinheiro. Tem que ser específico. O Hill até menciona que tem uma razão psicológica para isso, que ele explora depois. Interessante. Qual o segundo? Segundo, determinar exatamente o que a gente pretende dar em troca desse dinheiro.
Aquela ideia de que não existe almoço grátis, né? Nada vem do nada. Certo. Troca. E o terceiro? Terceiro, estabelecer uma data definida, um prazo para ter aquele dinheiro em mãos. Ok, prazo definido. Quarto. Quarto, criar um plano definido para realizar o desejo. E o mais importante, começar imediatamente, mesmo que a gente não se sinta 100% pronto, a colocar esse plano em ação. Ação imediata mesmo sem estar pronto. Gostei. Quinto passo. Quinto, escrever tudo isso, uma declaração clara, concisa, a quantia, o prazo, o que vai dar em troca e o plano para conseguir. Anotar tudo. E o sexto? E o sexto, ler essa declaração em voz alta 2 vezes por dia. Uma antes de dormir e outra logo ao acordar. E enquanto lê, a pessoa tem que ver, sentir e acreditar que já está com o dinheiro. Nossa, esse sexto passo parece desafiador. Ver-se em posse do dinheiro antes de ter. Como é que funciona isso na cabeça dele? É aí que entra o tal do desejo ardente. Se o desejo for intenso de verdade, se for uma obsessão positiva, a pessoa não vai ter dificuldade em se convencer. O objetivo é querer tanto, mais tanto, que a pessoa se convence que aquilo já é dela, tá a caminho. É preciso, como ele diz, se tornar consciente do dinheiro, saturar a mente com o desejo. E o Hill reforça que isso não é só teoria, né? Ele diz que recebeu essa informação do Andrew Carnegie, que começou lá de baixo e construiu uma fortuna, e que o próprio Thomas Edison também validou esses passos como essenciais para qualquer objetivo definido. Exato. Ele argumenta que não exige trabalho pesado no sentido braçal, nem sacrifício extremo, nem grande educação formal. Mas exige, sim, imaginação. Imaginação para entender que acumular riqueza não é obra do acaso ou da sorte. Exige sonhar, esperar, desejar e planejar. Hill fala muito sobre os sonhadores práticos. Ele diz que todos os grandes líderes, desde sempre, foram sonhadores. Cita até o cristianismo como uma força potente porque seu fundador era um sonhador intenso. A ideia é, se a gente não vê as riquezas na imaginação primeiro, não vai ver no saldo bancário depois. E ele escreveu isso logo depois da Grande Depressão, né? É interessante, ele não via aquela crise como o fim do mundo, mas como uma oportunidade para novos sonhadores práticos surgirem. Ele dizia que o mundo naquela época, e a gente pode fazer um paralelo com hoje, 2025, com tanta mudança, exigia novas ideias, novos líderes, novas formas de fazer as coisas. E o que precisa para vencer? Definição de propósito e um desejo ardente de conseguir. Ele dá vários exemplos inspiradores. Colombo, Copérnico, Henry Ford sonhando com um carro sem cavalos. O próprio Edison com a lâmpada, apesar das 10.000 falhas que ele teve, né? Exato. Whelan, da United Cigar Stores, Lincoln com a liberdade dos escravos, os irmãos Wright com o avião, Marconi com o rádio. E pensar que os amigos do Marconi tentaram internar ele num hospital psiquiátrico. Nossa! Uau, que loucura! O ponto central é esse. Sonhadores práticos não desistem. Tem uma frase dele que é ótima. O sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite álibis. Se a ideia é boa e a pessoa acredita nela, tem que ir em frente. A derrota temporária não importa, porque toda falha traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Essa ideia da falha ter uma semente de sucesso é poderosa e leva a outro ponto que ele explora. Como as dificuldades, as adversidades podem ser, na verdade, pontos de virada. Ele cita várias pessoas que transformaram problemas enormes em triunfos, né? Sim, exemplos muito fortes. John Bunyan, que escreveu O Pelegrino na prisão. Henry Gailey, que descobriu o talento para escrever também na prisão. O próprio Edison, que teve milhares de falhas. Charles Dickens, que usou uma decepção amorosa como combustível para a obra dele. Helen Keller, cega, surda e muda, mas deixou uma marca incrível na história. Booker T. Washington, nascido na escravidão, impactou uma raça inteira. Beethoven compondo surdo, Milton escrevendo cego. É impressionante. São exemplos de como a diversidade pode, às vezes, forçar a gente a descobrir um outro eu, sabe? Uma capacidade criativa que talvez estivesse adormecida e que vem através da imaginação.
O ponto de virada muitas vezes aparece justamente no meio da crise. A chave é não aceitar a derrota como o fim da linha e aprender a transformar emoções fortes, até negativas, em sonhos construtivos. E aí entra a história talvez mais pessoal e impactante do capítulo, a do filho do próprio Napoleon Hill, o Blair. Ah, essa história é marcante. O Blair nasceu sem sinais físicos de orelhas e o médico deu um prognóstico terrível. Provavelmente seria surdo e mudo para sempre. Mas o Hill, como pai, se recusou a aceitar isso. Lá no fundo do coração, ele decidiu que o filho ia ouvir e falar. Ele se agarrou a esse desejo. Ele lembrou das palavras de Emerson: todo o curso das coisas nos ensina a fé. Precisamos apenas obedecer. Ouviremos a palavra certa. E para ele, a palavra certa era desejo. E ele não só desejou, ele agiu. Começou a plantar na mente do filho desde pequeno esse desejo ardente de ouvir, de ser normal. Contava histórias na hora de dormir, sempre dizendo que aquela dificuldade não era um problema, mas sim um ativo, uma vantagem. Ele vendeu para o filho a ideia de que aquilo traria uma atenção especial, vantagens, e ele teve fé nisso, mesmo sem ter a menor ideia de como seria possível. E o menino acreditou nele. Incrível. O Blair começou a mostrar uns sinaizinhos de audição. Teve aquela história do fonógrafo, né? A Victrola. O menino ficava horas com os dentes grudados na caixa do aparelho, ouvindo uma música específica. It's a long way to Tipperary. Sem saber, ele estava usando a condução óssea do som para ouvir. Foi aí que o pai percebeu que havia alguma audição. E o Hill descobriu que o filho ouvia um pouco quando ele falava com os lábios tocando o osso mastoide atrás da orelha. Com base nisso, ele intensificou a transferência do desejo. O menino não tinha aquela autoconsciência negativa da condição dele. Com 7 anos, ele até fugiu de casa uma vez. Isso, pegou 6 centavos emprestados, comprou jornais, vendeu, reinvestiu e voltou com um lucro de 42 centavos. A mãe ficou desesperada, claro. Mas o Hill riu de alegria. Ele viu ali a prova da autoconfiança, da iniciativa do filho, viu um pequeno empreendedor transformando a dificuldade em ação. O menino passou pela escola, pela faculdade, sem ouvir bem os professores, mas a família insistiu que ele levasse uma vida normal, sem usar a linguagem de sinais. E a grande virada veio na faculdade. O Blair recebeu um aparelho auditivo elétrico para testar. Ele não tinha muita esperança, mas colocou e pá! Pela primeira vez na vida ele ouviu normalmente. Foi uma revolução. Ligou para a mãe, ouviu os professores, o rádio, os filmes. Um mundo novo se abriu. Que momento! Imagina a emoção. Total. E aí veio a inspiração. A natureza, impulsionada por aquele desejo persistente cultivado pelo pai e pelo filho, achou um caminho, mesmo que os exames médicos dissessem que ele, teoricamente, não deveria ouvir. O Blair escreveu para a empresa do aparelho, foi convidado para ir a Nova York e durante a visita teve a ideia: dedicar a vida a ajudar milhões de pessoas com deficiência auditiva, compartilhando a história dele e promovendo soluções. O trunfo dele, a missão de vida e a fonte de sustento. Aquelas mentirinhas brancas que o pai plantou, dizendo que a dificuldade era um ativo, acabaram se tornando realidade. É incrível como o desejo, misturado com fé e comunicado com persistência, pôde, segundo a história, remodelar a realidade. E o Hill fecha o capítulo reforçando isso. Todo sucesso começa com um desejo intenso, ardente, por algo definido. Ele sugere que a natureza, por alguma química mental, dá a esse desejo forte o poder de não reconhecer o impossível e não aceitar a falha. Cita Mirjam Schumann-Heink, a cantora de ópera que foi dispensada pela aparência, mas persistiu por causa do desejo, e um sócio dele que sobreviveu a uma cirurgia desenganada pelos médicos só pelo desejo de viver. O sucesso não exige desculpas, o fracasso não permite álibis. Uma frase realmente poderosa para fechar essa parte. Resumindo então os ensinamentos desse capítulo, né? O ponto de partida para qualquer realização grande é um desejo ardente e definido. Não adianta só querer de leve. Tem que transformar isso numa obsessão positiva, ter um plano claro, agir na hora e persistir, queimando as pontes para não recuar. E acreditar que já se tem o objetivo é fundamental.
E as histórias que a gente viu, Barnes, Field, o próprio Filho do Rio, mostram que esse desejo, quando tem fé junto, pode superar obstáculos que parecem gigantescos, até limitações físicas ou crises enormes. A adversidade pode virar degrau para o sucesso. Uma reflexão que talvez caiba para a gente hoje, em 2025. Nesse mundo com tanta informação, tanta distração, tanta coisa mudando rápido, será que os nossos desejos mais profundos estão bem definidos? A gente está só querendo ou está cultivando um desejo ardente de verdade? Com plano, com ação, como o Rio descreve. Boa pergunta. O que será que a gente precisaria queimar hoje? Talvez distrações, dúvidas, velhos hábitos, para conseguir focar naquilo que realmente importa para a nossa prosperidade, para a nossa harmonia. É algo para se pensar, né? A clareza e a intensidade do desejo parecem ser as ferramentas que ele oferece para a gente navegar essa complexidade toda. Uma ótima reflexão para levar conosco. E falando em prosperidade, a gente quer agradecer demais pela audiência, por fazerem parte da nossa comunidade aqui, no Positivo e Próspero. Lembrem-se, gratidão é uma chave poderosa para abrir as portas da abundância. Esperamos que essa análise tenha sido inspiradora, útil. O interesse por esses temas já é um passo enorme para fazer mudanças positivas na vida. Continuem acompanhando o canal para mais reflexões e ferramentas para construir a vida que desejam. E claro, a gente recomenda muito a leitura completa de Pense em Riqueza, que essa nossa conversa sirva de estímulo para mergulhar ainda mais fundo na riqueza das ideias do Napoleon Hill. Isso mesmo. E se você gostou dessa análise, não esquece de Curtir, inscrever-se no canal Positivo e Próspero, ativar as notificações para não perder nada. Bell, e compartilhar com amigos, com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Explore também os outros vídeos. A gente tem mais de 90 conteúdos aqui sobre lei da atração, prosperidade, temas relacionados esperando por você. E um agradecimento super especial à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos mais de 170 pessoas positivas e prósperas conectadas mentalmente rumo à abundância. Muito obrigada por fazerem parte disso. Deixem seus comentários aqui embaixo, a gente adora saber o que vocês pensam. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima!